Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Quantos estão felizes em nome de Jesus? Amém. Fala amém, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que legal, né? Muito bom estar aqui com vocês. Essa é a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez que eu vim, eu acho que eu era do tamanho desse jovem aqui. Eu era muito pequeno. E eu me recordo que era, se vocês quiserem sentar, fica à vontade. Eu me recordo que eu era pequenininho e foi no batismo da minha mãe, a irmã Maria, né? Aconteceu uma coisa intrigada no dia do batismo dela. O meu tio, eu não sei, quantos aqui tem mais de 10, 15 anos de igreja aqui, dessa daqui, ó. Então talvez vocês vão lembrar. O meu tio, ele deu uma convulsão no dia do batismo. Não sei se vocês vão lembrar. Então estava acontecendo um batismo, de repente ele deu uma convulsão. Esse meu tio até faleceu, infelizmente, né? Vítima do álcool. Então essa é a segunda vez que eu venho, mas eu venho para pregar. Agradeço a Deus pelo convite, tá bom? Eu vim junto da minha esposa, meu filho. Minha esposa é chamada Val, meu filho chama Davi Luca. Trouxe um amigo também, o Marquinhos ali, ó. Saudação para eles, ó. Aí, ó. Saudação para vocês, tá bom? Deus seja louvado. Deus vem abençoando a minha família, né? Eu sempre começo a pregar falando um pouquinho do nosso testemunho, que hoje eu sinto que Deus vem abençoando a nossa vida de forma extraordinária. Amém. Escutei 2 améns. Amém. 4, 8, 16. Deus vem abençoando a minha vida. Amém. Amém, né? E eu fico pensando por quê, né? Porque eu e minha esposa, a gente resolveu fazer a vontade de Deus. Hoje o nosso casamento é abençoado, Deus abençoou o nosso filho. E hoje eu percebo que a gente é abençoado porque a gente fez a vontade de Deus, né? Então tudo que era para ter acontecido, aconteceu no tempo certo, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? E Deus seja louvado por isso. Essa questão do meu filho, a gente só teve um pouco de conflito por conta do nome. Porque eu particularmente gosto muito do livro de Daniel, certo? Quantos gostam do livro de Daniel aqui, ó? Muito bom livro, né? Então eu falei para ela, o nome do nosso filho vai ser? Não, Nabucodonosor, né? Só que ela não deixou. Então ela colocou o nome de Davi. Falei, então tá bom, pode ser Davi também, não tem problema, né? Só que o segundo filho, já que ele é Davi, o segundo filho, se for homem, vai chamar Golias. Já tem um acordo com ela aí, né? Tô brincando, gente. Fica tranquilo. E tem uma ovelha aqui, dessa igreja aqui, que era da minha igreja lá, Islândia ali, ó. Que bênção, né? Se batizou lá conosco, né? Tá aqui. Lá é mais animado, né? Lá é mais animado? Ah lá, tá vendo? Lá é mais animado, hein? Olha aí. Que beleza, né? Você sabe falar Feliz Sábado em outros idiomas? Quem sabe falar Feliz Sábado em outros idiomas? Como é que fala Feliz Sábado em hebraico? Não ouvi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Repete comigo. Shabbat Shalom. Vou ensinar mais um para vocês. Ó, como é que fala, por exemplo, Feliz Sábado? Deixa eu ver aqui um idioma fácil para vocês. Aqui, ó, em árabe. Então, se você for para a Arábia, como é que você fala Feliz Sábado em árabe? Você fala assim, ó. Sabah Saidi. Repete aí. Aí vocês são muito chique, né? Vocês vão lá para Torre Eiffel, em Paris, né? Lá em Paris também tem igreja. Só falta a gente fundar igreja na Lua. Tem igreja no planeta inteiro. Amém. 3 améns. 3 améns. Como é que fala então? Feliz Sábado. Cadê? Ah, só porque eu falei aqui, ó. Em francês. Bon sabbat. Vai lá, todo mundo. Bon sabbat. Isso, ó, já estão falando francês, ó. Mais um aqui, ó. Cadê o horário? 11 horas, então posso ir até meio-dia. Ó, como é que fala Feliz Sábado em sueco? Eu vou falar, vocês vão repetir, ó. Em sueco fala assim, ó. Ar em bra sabati. Olha aí, que beleza. Como é que fala Feliz Sábado em coreano? Tem algum coreano aqui? Não. Tem algum baiano aqui?
Poucos, olha lá, baiano ali, ó. Baiano tem em todo lugar. Amém. Tem gente do Ceará? Aqui? Tem uma... você sabia que baiano tem inveja de cearense? Porque Ceará tem na Bíblia, baiano não tem. Quem te diz que baiano tem inveja de Ceará? Tem assim, porque na Bíblia tem Ceará, não tem Bahia. Por exemplo, qual que é o texto? Na Bíblia, fala assim, e eu Ceará com eles Ceará comigo, né? Então tem Ceará na Bahia, né? Como é que fala coreano, feliz sábado em coreano? Fala assim, Kiponwan carne. Nossa, né? Muito bom, vamos à mensagem, chega de fuleiragem. Eu quero fazer um convite para vocês. Eu queria que todo mundo aqui, vamos ver. Queria que todo mundo fizesse um coração assim, bonito. Deixa eu ver um coração bonito. Faz um coração bonito assim, bonito. Tem um coração que está tão feio que parece um rim ali no fundo. Vamos lá. Para quem que você gostaria de entregar o seu coração nessa manhã? Para Jesus? Então segura seu coração, que nós vamos entregar ele para Jesus através da oração, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, nós de forma simbólica estamos segurando aqui o nosso coração e nós queremos entregá-lo ao Senhor, Pai. Queremos entregar nossa vida ao Senhor. Nós queremos te suplicar que o Senhor possa nos purificar do nosso pecado. E te pedimos aquilo que nós tanto precisamos, tanto almejamos, que é o batismo do Teu Santo Espírito, Pai. É a solução para todos os nossos problemas, Pai. E eu quero pedir que o Senhor possa atender essa minha oração, em nome de Jesus, e que Teu Espírito nesse momento possa pairar nessa igreja, Pai. Amém. Abençoe esse irmão que veio para cá desanimado, triste, talvez nem orou ao Senhor essa semana, nem abriu a Bíblia, está com problemas pessoais. Abençoe essa irmã, também, querido Deus, pela sua saúde, do seu parente também, querido Pai. Estamos passando no deserto e tenho a certeza, querido Pai, que assim como o Senhor dirigiu o povo de Israel no deserto, através de, por exemplo, uma coluna de fogo, tenho certeza de que o Senhor está dirigindo a cada um de nós, Pai. Amém. Abençoe essa mensagem, que possa vir de contra a necessidade de cada um presente, Pai. Amém. E que eu também, querido Deus, possa viver aquilo que eu estarei pregando nesta manhã, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Amém. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Marcos, capítulo 4. Quando você achar, você fala um amém. Amém. Marcos, capítulo 4. Todo mundo achou? Amém. Muito bom. Segura aí, então. Nós vamos entrar na mensagem neste momento. Quantos aqui sente medo? Algum tipo de medo? Quem aqui tem medo do escuro? Tem gente que tem medo do escuro. Quem aqui tem medo de morrer? Quem aqui tem medo de ficar desempregado? Só... Traz um lenço aí, para essas mulheres. Está tudo com medo. Quem tem medo, por exemplo, de pegar câncer? Legal, lógico, né? Quem tem medo de perder a salvação? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Não pretendo me estender tanto na mensagem. Aconteceu por volta do ano 2000. Eu fui passar o Réveillon em Ubatuba com alguns amigos. E na época eu era um pouco mais garoto, tá? Embora eu ainda seja um garoto. Eu estava na prática do surf, estava surfando na praia lá. É claro que eu não tinha esse corpinho. Inclusive eu preciso abrir um processo, que cada vez estão fazendo roupas menores, né? Aí
Estava surfando lá na praia, maravilhosa lá, o ano novo, com os amigos. Estava fora da igreja, tá? Estava fora da igreja. Me batizei na Vila Zate. Quantos conhecem a Vila Zate? Vila Zate aqui perto, né? Me batizei na Vila Zate aos 12 anos. Aí quando fui adolescente eu acabei saindo, né? Enfim, eu posso contar numa outra oportunidade. Então eu estava lá na praia de Ubatuba, estava lá aprendendo a surfar. Nesse dia o mar estava bastante agitado, o mar estava com aquela ressaca, muitas ondas, tão do jeito que a pessoa do surf gosta, né? Então eu estava lá brincando, estava lá praticando atividade, o esporte lá, estava uma bênção. E aí na prancha de surf tem um negocinho que você amarra na canela, que é o leste, né? Para a prancha não ir embora. E aí eu me lembro que veio uma onda muito forte e tal, e acabou me derrubando, e ela foi tão forte que arrancou o leste no meu pé, a prancha foi embora. E o Rafael estava onde? Estava lá no fundo da praia, sem pé, a correnteza muito forte, o mar violentíssimo, começou a me bater aquele desespero, estava conseguindo nadar, não estava conseguindo, cada vez que eu tentava, o mar me empurrava mais para o fundo, me bateu aquela angústia, e aí a ponto que eu disse que eu vou morrer, que eu vou morrer. E aí eu me recordo que começou aquela batalha para eu tentar sair lá do fundo do mar, não dava pé, eu tentava afundar, não ia, e chegou uma hora que eu desisti. Eu pensei na minha família, fora da igreja. Aí de quem que eu lembro mesmo? Aí eu lembrei de Deus, né? Aí eu lembrei de Deus. Muito bom. E aí eu falei, eu só me lembro de uma coisa. Eu só gritei: Senhor, salva-me! Socorro, Senhor! Desespero total. Já tinha certeza que aquele era o meu momento final. Aquele era o meu momento final. E aí Deus, pela sua misericórdia, um salva-vidas acabou me avistando lá e acabou me socorrendo para a honra e glória de Deus, né? Para a honra e glória de Deus. E eu quero mostrar para vocês aqui na Bíblia um outro momento de medo, tá bom? Um outro momento de medo. Está no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Acompanhe comigo aí essa leitura, tá bom? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Verso 36. Marcos 4, 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Verso 38. E Jesus estava onde, igreja? Na popa do barco, fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa nós que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande o quê? Bonança, alegria, né? Então Jesus lhe disse aos discípulos: por que são assim tímidos, covardes, temerosos? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento, o mar lhes obedece, né? Esse daqui, creio eu que é um relato bastante conhecido da igreja, tá certo? É um texto que todo mundo conhece. Nesse dia, Jesus estava passando em Cafarnaum, tá certo? Jesus estava lá pregando o evangelho, Jesus estava realizando a cura, Jesus estava fazendo o trabalho o qual ele designou a ser o quê? A ser feito. Nesse dia em Cafarnaum, tá certo? E aí Jesus não conseguia ao menos sequer tomar uma refeição tranquilo, porque sempre tinha alguém que estava precisando de uma cura, de uma mensagem, de uma palavra, de algum milagre. Estava todo mundo sempre procurando Jesus para fazer uma coisa maravilhosa na sua vida.
Aí Jesus falou o seguinte para os discípulos: ó pessoal, seguinte, aqui não vai dar para a gente dormir. Se a gente dormir nos bosques, as pessoas não vão deixar eu dormir. Eu tenho uma ideia: nós vamos dormir no mar. Nós vamos dormir no mar. Vocês concordam? Ô Senhor, vamos lá. Nós somos pescadores. Aqui, esse terreno do mar a gente comanda. Nós somos os caras. Eu concordo, foi uma boa ideia. Então, nós iremos dormir no mar. A primeira pergunta é: Jesus sabia que o mar ia ficar furioso? Sim ou não? Sim. Então, Jesus chamou os discípulos para uma fria. Sim ou não? Não, calma aí. Vamos lá. Vou alugar um avião, vou levar a igreja de Brasilândia para o Havaí surfar. Beleza? Vai todo mundo lá. Sábado a gente vai na igreja, depois a gente vai lá passear no Havaí. Para o avião chegar lá, ele precisa estar com um tanque cheio. Só que eu vou falar para o pessoal: coloca até a metade. Eu vou estar levando vocês para uma fria, sim ou não? Sim. Então vou repetir a pergunta: Jesus sabia que o mar ia ficar furioso, sim ou não? Sim. Jesus então chamou os discípulos para uma fria, sim ou não? Sim. Não. Não, por quê? Porque Jesus é Deus, Ele sabia que Ele ia livrá-los, né? Jesus sabia, tá certo? Muito bom. Agora, qual é então o objetivo de Jesus chamá-los para entrar no barco? Qual é o grande objetivo? Ensinar uma grande lição, o qual eu e você nós temos que aprender. E é uma das lições mais difíceis para o cristão, que é o quê? A confiança. A confiança. Agora, entenda-se uma coisa: qual é o método que Jesus ensina? Na prática. Então, por isso que Tiago fala o seguinte: camarada, toma cuidado com aquilo que você pede em oração. Você tem que tomar cuidado. Porque se, por exemplo, você orar assim: Senhor, por favor, eu quero aprender a perdoar. Como é que Deus vai ensinar a você a perdoar? De que maneira? Ele vai deixar acontecer algumas coisas na sua vida, né? Ou seja, Jesus ensina de forma prática, né? Recorda-se Pedro. Pedro fala o seguinte: Senhor, jamais eu vou negar o Senhor. Tá certo? Jamais eu vou negar o Senhor. Então o que Jesus fez? Deixou. E ele aprendeu na prática, Pedro, tá certo? Portanto, quando nós temos alguma provação, entendamos uma coisa: Jesus, Ele quer ensinar alguma coisa para mim ou para você, quando estiver acontecendo alguma provação ou alguma dificuldade, tá certo? Vou dar mais um exemplo para vocês aqui, eu sou formado em tecnologia, tenho pós-graduação, me viro um pouquinho no inglês, trabalhei muito tempo em grandes empresas, trabalhei no banco, e aí chegou uma hora que eu trabalhava no Banco Itaú, eu estava numa depressão tão profunda que eu não suportava mais aquela situação. Então eu consegui ir lá com o pessoal fazer um acordo, eles me mandaram embora. Beleza, show de bola. Aí peguei o dinheiro lá, aí eu falei: olha, com a minha esposa, eu vou ficar 3 anos desempregado, vou tentar me curar de novo, aí depois eu volto a trabalhar. Acho que eu não vou ter dificuldade para conseguir emprego, né? Beleza. Aí depois de uns 3, 4 meses, eu consegui me curar da depressão, estava lá bem, tranquilo, para a glória de Deus. Aí começou a grande batalha para eu conseguir um trabalho. E aí vai mandando currículo, vai dali, aí já aparece a primeira entrevista, eu falo: louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai lá fazer entrevista, não dá certo, aí você vai em outra, 5 meses, 6 meses, aí no 7º mês, me ligou o pessoal da TV Novo Tempo. Eu falei: opa, vou trabalhar para a honra e glória de Deus. Já não vou ter o problema do sábado, né? A dificuldade do sábado. Vou trabalhar para a igreja. Para mim estava uma felicidade que só. Aí parti lá para Novo Tempo, fiz a entrevista, falei com o psicólogo, falei com o pastor, falei com todo mundo lá. Aí ele falou: não, beleza, guarda na sua casa aí, Rafael, que a gente vai te dar a resposta.
Aí a gente orando, fala: Senhor, obrigado, o Senhor é uma bênção, já a gente vai se mudar, a gente vai mudar para o interior, vai ser uma qualidade de vida absurda, né? A gente vai estar trabalhando aquilo que a gente gosta, que é para o Evangelho, que é para Deus, a gente vai ganhar almas para Jesus. Estava todos aqueles planos lindos e maravilhosos, né? Show de bola. Aí chegou uma semana depois, o pessoal da Novo Tempo me liga: ah, Rafael, nós queremos te agradecer porque o senhor veio aqui, mas infelizmente o senhor tem muita experiência daquilo que a gente precisa. A gente precisa de uma pessoa menos experiente. Eu falei: tá bom, vamos continuar então, procurando emprego, né? Aí vai procurando emprego, vai fazendo entrevista, aí já bate 7 meses, 8 meses, já me dá aquela angústia lá, porque não tem coisa mais horrível você ficar em casa lá sem fazer nada. Aí já começou a me entristecer. Aí eu, de repente, ao 8º mês, me ligou um banco francês. Banco francês, falou: opa, chique, né? Lá na Faria Lima. Eu falei: ó, bom savar, né? Bom, né? Um banco francês. Aí fui lá fazer entrevista lá no banco francês, pessoal. Sabe aquela vaga que é tudo que você precisa, tudo que a vaga precisa, eu sabia fazer. Eu falei: ó, perfeito, né? Show de bola, lindo, maravilhoso. Aí a mulher falou, aí eu falei para ela: agora a gente vai falar dos benefícios, né? Eu falei: opa, vamos lá, parte boa, né? Vai falar do dinheiro. Aí, qual é o salário? 7 mil reais. Quantos gostaria de ganhar 7 mil por mês? Tem gente que não levanta a mão. Ou ganha mais, ou gosta de ser pobre. 7 mil. Eu falei: uau, né? Baita salário. Eu fiquei pensando: nossa, 7 mil, eu vou comprar uns ternos bonitos para pregar, né? Vou ficar usando as roupas velhas aí, né? Aí, show de bola, vou ter um carro da hora, enfim. Comecei a falar: ah, tem o salário 7 mil reais, você vai ter uma ajuda de cesta básica de 600, você vai ter mais 500 reais para você almoçar todo dia, você vai ter 13º, 14º, 15º, e você uma vez por ano vai ter um bônus de 80 mil por ano. Eu falei: é de Deus, sou dizimista, guardo o sábado, né? Só como verdura. Eu comecei a falar: meu Deus, olha que bênção, que Deus maravilhoso, né? Show de bola. Aí eu cheguei aí ela perguntou assim para mim: tá bom para você? Mas aí você tem que fazer um charme, né? Não, acho que dá pra gente ir tocando no começo aí, não, tal. Aí eu falei: maravilha, né? Vou chamar o gerente aqui para falar que tá tudo certo. Aí chegou o gerente lá, não, conversou: não, beleza, show de bola. Aí pode assinar. Aí eu falei para ela: moça, eu tenho só um detalhezinho, mas é um detalhe bem pequenininho. Sábado. Sou adventista do 7º dia, né? E de acordo com a Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 8, né? E outros 300 mil textos da Bíblia, Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, a Virgem Maria guardou, todo mundo guardou o sábado, todo mundo guardou, vou guardar também. Aí ela falou: não, tudo bem, para mim não tem problema, vou lá comunicar o gerente. Aí quando ela voltou, ela falou assim: Rafael, acho que não vai ter problema não, porque o gerente falou que você só precisa trabalhar um sábado por mês. Ah, um sábado? Putz, sábado tem 4 sábados. Se eu faltar um, vou ter 3. Olha que beleza, tem sábado, tem fim de semana, tem 5 sábados. E aí, o que eu escolhi? Eu escolhi Jesus. Amém. Recusei uma oportunidade que ia transformar minha vida financeira de forma extraordinária. Mas o que adianta? A Bíblia fala, né? O que adianta eu ter as melhores roupas, vou ter um iPhone X, vou estar andando de BMW, vou estar morando ali perto da Consolação, varanda gourmet. O que adianta ser tudo isso? E a sua alma, pecador miserável, está perdida? Adianta do quê? Adianta de nada. E eu fiz a escolha certa. Eu escolhi Jesus. Amém. Só o povo da frente fala amém, do fundo não fala. Eu escolhi Jesus, povo aí do fundo. Escolhi Jesus, né? Olha o meu sorriso aqui, ó. Maravilha, né? Estou muito feliz de estar escolhendo
fiz e faria de novo, tá certo? Faria de novo. Importante nós sermos fiéis a Deus, não é verdade? Qual é a lição? Aí beleza, aí eu voltei para casa, no emprego não vinha, não acontecia nada, aí comecei a ficar um pouco em depressão, aí eu falei, Senhor, fiz tanta entrevista que eu estou de saco cheio de entrevista. Enche o saco, foi fazendo prova, teste, falando a mesma coisa lá, quase 9 meses nessa luta, e tudo por causa do sábado, né? E aí eu orava, pedia oração na igreja, aí não acontecia, aí chegou um dia que eu estava lá, 11 meses desempregado, aí eu fiz uma oração, eu orei assim a Deus, falei, Senhor, estou pedindo um trabalho que eu te honre num sábado, fiz até uma oração brava com Deus, estou te pedindo para ser o governador ou presidente do Brasil. Não estou pedindo para o Senhor me colocar na presidência do Facebook. Falei para Deus, da Apple, ou ser um galã de novela, ou ser um cara do rock and roll. Não estou pedindo nada disso. Estou te pedindo só um trabalho, o qual eu preciso guardar o sábado. Só isso, que eu preciso cuidar da minha família. Orando a Deus assim nesse conflito, nessa batalha, e eu estava de luz apagada. Eu tenho um costume de quando a luz está apagada, eu vou lá, pego a Bíblia e abro a Bíblia. Aí eu falo, Senhor, o Senhor precisa falar comigo agora. Essa foi a oração. Orando lá, aí eu comecei a chorar, comecei a falar, Senhor, não aguento mais, eu preciso da sua ajuda, sem o Senhor não vai dar certo, Pai. Aí eu chorando lá, me esgoelando lá, aí eu falei, Senhor, o Senhor tem que falar comigo. Aí fui lá, abri a Bíblia, acendi a luz, aí foi um texto lá de Provérbios capítulo 16 verso 1, que fala assim, ó, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E ali eu senti como se Deus estivesse pegando assim no meu ombro e falando, camarada, entenda que a sua vida está sob o meu comando, sob o meu controle. Você não tem o porquê se desesperar. E ali aí eu chorei de alegria. Tenho certeza absoluta que foi Deus falou comigo ali naquela noite. Certeza absoluta. E aí depois de uma semana, eu consigo um trabalho, qual estou para a honra e glória de Deus. Amém. Qual foi a lição que Deus quis me dar? A fé, a confiança. Então Deus, Ele deu lá um período de 11 meses e 20 dias, para que eu venha aprender o quê? Não é pelos diplomas não, camarada. Não é porque você tem experiência não. As coisas acontecem porque eu sou Deus. Entenda que se você fala que você é um cristão, então você tem que depender de mim. Essa foi a lição que eu aprendi naquele momento. Tá certo? Muito bom. E aí qual é a lição que os discípulos precisavam aprender? A mesma lição. A lição da fé e da confiança. Aí eles entraram, voltando à história, né? Aí eles entraram no barco, e aí, show de bola, eles começaram ao mar adentro, aí do lado direito tinha um monte de Gadara lá, aí de repente o vento começou a agitar a água, o vento desceu um monte de Gadara, começou a formar-se grandes ondas, aí as ondas começaram a entrar dentro do barco, e aí os discípulos começaram o quê? Começaram a tirar a água do barco, não é verdade? E Jesus estava fazendo o quê mesmo? Dormimos na popa do... Onde que é a popa do barco? Cadê os pescadores aqui, ó? É na frente ou no meio? A popa do barco é no bumbum do barco. Tá bom? Fica lá embaixo lá, a popa do barco. E Jesus estava lá dormindo gostoso, e aí as ondas entrando no barco, os discípulos lá tentando sobreviver. Aí vamos lá, Pedro, João, Tiago, tá entrando água no barco. Vamos lá, nós somos pescadores, nós somos bons, nós trabalhamos, a nossa profissão era pescador, aqui nós comandamos, aqui a gente não precisa de ajuda de ninguém. Vamos lá, todo mundo tirando água do barco, vamos lá, desce a vela aí, a gente consegue. E aí vai passando o horário, vai passando um tempo, e aí chega uma hora que para os pescadores ficar em pânico, é porque a coisa estava muito feia.
Ou seja, os discípulos estavam tentando resolver os seus problemas da sua maneira, sendo que a solução para os problemas deles estava onde? Na popa do barco. Era só ter ido lá e pedido, mas não, infelizmente, irmão, a gente age assim muitas vezes. Às vezes a gente tenta resolver os nossos problemas das nossas próprias o quê? Nossas próprias mãos. E é por isso que muitas vezes a gente sofre, e é por isso que muitas vezes a gente se decepciona até mesmo com Deus. Na verdade, com Deus, porque, poxa vida, Senhor, eu tenho meu filho que está 20, 30 anos fora da igreja. O que eu faço? Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou isso, eu estou aquilo. Então eu estou fazendo, eu convido. Senhor, no aniversário dele eu entrego uma Bíblia. Cara, olha só, o grande segredo de tudo isso, do nosso problema, sabe o que é? É você ir na popa do barco e acordar Jesus. Senhor Jesus, socorro, mas sem que de que maneira? Com fé, com confiança, de forma que você não tenha a solução em outro lugar, a não ser você confiar em Jesus. Como é que a gente consegue confiar em Jesus? De que maneira? Relacionamento. Quantos namoram aqui? Cadê os namorados? O pessoal tá devagar aqui, meu. Tem que vir para... Islândia, tem que vir para cá, né? O pessoal namora. Como é que surge o amor? Através do quê? Relacionamento, contato, né? Aí você, porque no começo é tudo bonitinho, né? Aí no começo tudo bonitinho. Aí você abre a mensagem assim: oi minha florzinha, bom dia. Ai meu chuchu, bom dia. Aí você começa aquele relacionamento, né? Aí você começa a dar bom dia, boa tarde, boa noite. O que você papou, nenê? Né? Começa assim. Aí depois, casa, e o que acontece? Os animais aumentam. Ô Jeg, vai. Então olha só, relacionamento com Jesus, confiança, só vem através da Bíblia e da oração. Relacionamento com Jesus, somente com a Bíblia e oração. É muito simples nós pregarmos sobre fé e confiança, mas isso novamente a gente só vai adquirir com Bíblia e oração. Já repararam aquele fã-clube de artista? O fã-clube de artista é assim, ó. Você pergunta para a mulher, o fã-clube da Anitta. Pergunta lá para o fã-clube da Anitta. Que dia que a Anitta faz aniversário? Tal dia. Ela faz tal dia, tal horário, nasceu em tal lugar. A mãe dela estava usando até a roupa tal. Sabe tudo. A Anitta gosta da cor tal, ela gosta de comer coisa tal, ela gosta de se vestir dessa maneira, o que ela mais gosta de... Cara, a gente conhece isso de Jesus? Estão entendendo? Fala uma coisa boa de Jesus. Ele morreu na cruz. Tá bom, o que mais? Não só foi isso que ele fez de bom, né? Então olha só, relacionamento e confiança só vem através de contato, Bíblia e oração. Por que as pessoas saem da igreja? Por quê? Por falta de relacionamento com Deus, né? Aí tem gente que fala o seguinte: olha, eu não vou mais para a igreja porque o irmão José, ele não me deu bom dia, né? Eu não vou mais para a igreja porque a irmã Teresa fica de panelinha, como que é o nome da irmã? Com a irmã Maria, ela só fica fazendo junto a panela, só elas duas, né? Então, por que as pessoas saem da igreja? Porque não oram e não leem a Bíblia. O que as pessoas estão fazendo na sexta-feira à noite, depois do pôr do sol, né? Então, quem fez o culto aqui do pôr do sol? Deixa eu ver as mãos. 1%. Poucas pessoas. Estão entendendo? Por que a igreja sábado está cheia, domingo vai estar vazia? Aí você vai ver as pessoas estão lá assistindo o Faustão, ou está vendo o Corinthians lá, o Palmeiras jogar. Essas são as consequências do relacionamento frio com Jesus. Cadê os casais aqui, ó? Os casais da igreja, ó. Vocês oram juntos com a esposa? Faz o culto familiar?
Eu vi uma frase do pastor Ivan Saraiva, que ele nunca viu um casal que está prestes a se separar, que fazia culto familiar todos os dias. Isso é uma coisa para mim também, que às vezes, por conta de horário, eu sei que às vezes é o cansaço. Eu estava até falando com o Marcos aqui, durante o trajeto para vir para a igreja, o diabo, presta atenção aqui todo mundo em mim, o diabo, ele acertou na estratégia. Ele acertou dessa vez. Qual é a estratégia do diabo agora? É tirar o seu tempo. Você chega tão cansado em casa, tão esgotado, porque o transporte para o trabalho é mais cansativo que o trabalho. E aí você chega em casa, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que varrer casa, tem que cuidar de filho. E aí, como é que você cuida da sua vida espiritual? Não cuida. Porque a sua mente está tão cansada, está tão esgotada, que você só consegue o quê? É sentar no sofá lá e ficar lá assistindo Netflix lá. Só isso. Qual que é a estratégia do diabo? É roubar o meu tempo e roubar o seu tempo. De forma clara. Roubando, ele pode, olha só, ele pode até deixar a gente vir na igreja no sábado assim, mas se a gente não pregar o evangelho, para ele tá bom demais também. Se a gente está na igreja no sábado, mas na sexta-feira está lá assistindo televisão, fazendo coisa que não deve, para ele tá bom demais. Nós estamos fazendo aquilo que ele quer mesmo. Esse é o grande objetivo, ter gente perdida na igreja de Deus, tá certo? Mas, como diz lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus será contra nós. O mais bonito de tudo é que a porta da graça ainda está aberta para nós também, tá bom? Então, olha só, como é que você pode, como é que Deus quer que você saia daqui nessa manhã? Ele quer que você saia daqui com novos planos espirituais. Tá certo? Poxa, eu a partir de hoje eu quero me comprometer com Deus, que eu não vou deixar de estudar a lição da escola sabatina. Eu quero me comprometer com Deus, que eu vou assistir todos os cultos, eu vou vir na quarta, no sábado, no domingo, no JA. Eu vou gostar tanto de vir na igreja que eu vou ajudar até a limpar. Tanto que eu vou gostar da igreja. Fazer planos com Deus, é isso que Deus quer. Olha, a partir de agora eu quero ter um compromisso com Deus. Olha só, livro de Daniel. Qual era o compromisso que Daniel tinha com Deus de oração? De qual que era o horário? Não ouvi? 3 vezes por dia, né? Ou seja, eu de forma espiritual, eu consigo ver assim, ó, Jesus olhando assim um relógio e olhando assim, 11h30, daqui meia hora eu tenho encontro com meu servo Daniel. Daqui meia hora eu tenho encontro com meu servo Daniel. E às 18 horas eu também tenho, ou seja, tem um plano, um planejamento. Precisamos ter esse planejamento com Deus, gente. Você precisa ter um horário estabelecido, assim, eu vou acordar às 6 da manhã, Deus vai falar, Espírito Santo, tem gente que já tem tanta comunhão assim com Deus, que não precisa nem mais de despertador, o Espírito Santo já acorda. Tem alguém assim? Olha que bênção. O Espírito Santo já desperta, filha. Bora que a gente tem um contato para ter aqui, nós dois aqui, ó. Irmãos, Jesus está voltando, sabia? Mas como é que você sabe? Porque estão falando que Jesus vai voltar já tem mais de 100 anos. Primeiro que ele prometeu, né? E segundo, que a gente percebe, infelizmente, na espiritualidade da igreja de Deus, né? Eu estava vendo até um sermão. Aconteceu um sermão nos Estados Unidos lá, eu estava assistindo pelo YouTube lá. O pastor falou uma coisa, ele ficou até um pouco exaltado na hora que ele estava pregando. Ele falou: irmãos, eu não consigo entender gente que tem 2, 3, mais 4 anos, 5 anos de igreja. Você para ver lá o livro de Josué, a pessoa tem que ir lá no índice, não sabe. O título que nós tínhamos de povo de Deus, a gente já perdeu há muito tempo. E a gente ouve isso toda hora no púlpito, mas o diabo colocou a gente numa mornidão tão grande que a gente escuta coisa que a gente já sabe, mas a gente não consegue mudar. E aí o livro Eventos Finais fala que terreno que armadilha que o Satanás prepara para mim e para você. Rouba o nosso tempo, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de orar,
Então, se a gente não ora, se a gente não lê a Bíblia, não lê a lição da escola sabatina, a gente não vai vir na quarta porque é muito longe, porque é muito frio, porque o culto é devagar, a gente não vai no domingo, porque, poxa, domingo é dia de trabalho, eu vou dormir cedo, vai dormir cedo, né? Aí a gente começa a ficar criando um cenário de desculpa assim, e aí quando você percebe, a gente está o quê? Morno, frio, está dando mau testemunho no trabalho, na escola. Pessoal do trabalho sabe que você é um cristão, que você é um adventista, que você, por exemplo, guarda o sábado, tem que saber, né? Pessoal da sua escola aí, do cursinho, da faculdade aí, ó, eles sabem que você só pode fazer sexo depois do casamento, né? Você tem coragem de pagar esse preço aí? Certo? Ou seja, esse tipo de coisa só vem através do quê? Fé e confiança, relacionamento com Deus, tá certo? E aí os discípulos, para finalizar, os discípulos estavam lá resolvendo os problemas com as suas próprias mãos, tentando tirar a água do barco. Aí chegou uma hora lá e Jesus lá dormindo no travesseiro, o barco indo para lá, indo para cá, onda gigante, e Jesus dormindo lá no travesseiro, tranquilo e gostoso. Parecia até que o oceano estava colocando Jesus para nanar lá, estava lá Jesus, dormindo gostoso lá, né? Aí os discípulos, cara, a gente não consegue mais, a gente vai ter que acordar Jesus. E aí Jesus acordou, quando Jesus acordou, ele viu aquele cenário do barco, pessoal desesperado. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? De acordo com a história, né? A primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Acalmar o vento e a tempestade. Depois que Jesus resolveu o problema, deu a solução para o problema deles, aí depois ele veio com o quê? Com a parte prática. Pessoal, como é que vocês não têm fé? Porque são assim, covardes, temerosos. A grande lição para os discípulos. Então o que os discípulos aprenderam ali? Fé e confiança em Jesus. Fé e confiança em Jesus. O que é ter fé? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. É fácil ter fé? Responde aí, sim ou não? Eu acho que não. Porque como é que você acredita naquilo que você não vê? Né? Tipo, ó, tá todo mundo sentado aqui, o pessoal batizado, uma bênção de Deus, e vocês estão aqui porque vocês acreditaram num livro, a Bíblia, convencidos por uma pessoa, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. O que é ter fé? Fé, de acordo com a Bíblia, é você acreditar naquilo que são. Por exemplo, aqui está cheio de anjo. Fala amém, gente. Amém. Não, é os anjos, não é vocês. Aqui está cheio de anjo. A igreja aqui tem anjo. Por quê? Porque todos nós aqui, nós não viemos buscar bênção, curas. Nós viemos aqui com o pensamento de adorar a Deus. Essa é a maior bênção e a maior cura que a gente precisa. Não é verdade? Então o que é ter fé? Vamos imaginar o seguinte, ó. Você está indo viajar, beleza? Você vai lá para o Rio de Janeiro, existe uma estrada de ida e uma de volta. A estrada que você está, de repente lá na sua frente vem uma carreta desgovernada. O que é ter fé? O Senhor vai mandar um anjo e vai tirar a carreta. Isso é ter fé? Não. Isso é presunção. Isso é presunção, né? Então é o seguinte, então eu vou vir aqui de costa, o anjo vai me segurar. Vai segurar? Vai dar risada de mim, eu vou ser tonto. O que é ter fé? Você confiar em Jesus, independente do resultado. Quantos aqui já leram o livro O Grande Conflito? Poucas pessoas leram. Pouquíssimas pessoas leram. Lê esse livro, O Grande Conflito. Tá bom? Hus foram os reformadores, junto com Jerônimo, tá bom? Vou resumir para não demorar, tá certo? Eles foram usados pelo Espírito Santo de Deus para ser o quê? Os reformadores do Evangelho. Por quê? Porque naquela época lá, o catolicismo estava imperando, então ele estava pregando que a salvação você consegue através do quê? Das obras, né? Você vai se ajoelhar, você vai tomar chicotado e tal, enfim. Essa história conta. E aí surgiram os reformadores e falaram o seguinte: opa, não é bem assim não. Você vai conseguir o céu mediante a graça de Jesus.
Tá certo? E aí quando Hus foi se apresentar lá pro Papa, lá pro imperador, eles falaram, ô cara, você está sendo usado pelo diabo aí, você está louco, né? Aí ele começou a falar os textos da Bíblia lá, não, olha aqui, ó, olha esse texto aqui, ó, olha aqui em Mateus, Marcos, Lucas, João, Coríntios aqui, nós somos salvos somente pela graça de Jesus, não precisa de obras. E aí, esse cara, bom, você quer arrepender dessa heresia que você está pregando aí? Ele falou, não quero não, porque eu confio, eu tenho fé. Então, Hus, você está o quê? Condenado à morte. De que maneira? Fogueira. Tá certo? Então, como é que a gente sabia que Hus estava com fé? No dia da sua execução, ele foi condenado a ser morto por causa do evangelho. Então ele estava indo lá para as estacas para ser queimado, e ele estava indo de que maneira? Cantando um hino, louvando o nome de Deus. Por quê? Fé e confiança, relacionamento com Deus. Guilherme Miller. Quanto tempo Guilherme Miller passava em oração? Quanto tempo? 3 horas diárias Guilherme Miller passava em oração. E aí eu começo a entender que os homens que eram de oração, Deus fez o quê? Grandes maravilhas e grandes coisas. Relacionamento, fé e confiança. Quanto tempo você passa com Deus em oração? Quanto tempo você passa? Qual é a grande questão do Evangelho? Eu vejo Jesus como um grande amigo, sabe? Eu vejo Jesus como um grande amigo, um amigo paciente. Chegou um ponto da minha vida, para finalizar, chegou um ponto da minha vida que eu virei até ateu. Eu virei ateu, eu era ateu. Eu era um ex-adventista que virou ateu. Eu estava na roda dos amigos lá, sabe? Na roda dos amigos, lá no bar, lá, tomando cerveja lá. E aí eles falavam de Deus, eu xingava Deus. Eu mandava Deus para aquele lugar que você está pensando mesmo. Aí eu me arrependi, confessei. Aí Jesus me recebe na igreja, como se eu nunca tivesse saído. Perdoa os meus pecados. E eu falo para vocês, viu? Eu tenho meus pecados, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas lutas, mas nenhum momento passa da minha cabeça em deixar Jesus. Amém. Posso vir aqui carregado. Eu amo tanto Jesus que eu não consigo nem explicar para vocês. É um Deus que só quer levar eu e você para o céu. É um Pai que só quer desejar coisas boas. É um Pai que só quer privar a gente do sofrimento. O nome dele é Jesus. E Jesus, nessa manhã, Ele quer que eu e você entendamos de uma vez por todas que nós temos que ser o povo da Bíblia. Voltar à Bíblia, voltar a detonar o joelho em oração. Temos que orar pelos jovens, pelos adolescentes, né? A gente sabe, né, na idade delas aí, eu com 14 anos, tava jogando bola, nem queria saber de namoro. Mas hoje em dia não, com 11 anos, 10 anos, já está com um shortinho mini curta lá, sambando até o chão, lá pela misericórdia de Deus. Irmãos, Jesus está voltando, tá? Amém. Jesus, hoje já está perto de acontecer a sacudidura. É onde Deus vai colocar a igreja dele numa peneira e vai peneirar os verdadeiros e os falsos adoradores. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Que eu e você, nós saímos daqui com pensamentos de ir para o céu, de abandonar o nosso pecado, de começar a fazer o culto familiar. Isso é para mim também, que às vezes não acontece. Fazer o culto familiar, passar mais tempo com Deus, desligar mais um pouco a televisão, deixar mais o celularzinho de lado e buscar a ter um relacionamento e um compromisso com Deus. Amém, Senhor.
Senhor nosso Deus, nós só temos motivos para te agradecer, Pai. Agradecer, em especial, a Santíssima Trindade, os anjos, que o céu nesse momento está a todo vapor, trabalhando incansavelmente pela salvação de cada ser humano deste mundo. E agradecemos ao Senhor Jesus. É um Deus da justiça, é um Deus da verdade, é um Deus de palavra e, acima de tudo, é um Deus misericordioso. E é um Deus corajoso, que deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, toda a sua divindade para vir neste mundo nessa vergonhosa forma humana, nascer numa manjedoura e morrer na cruz como um marginal. Tudo isso para pagar o nosso pecado, o nosso preço. E nós só temos que te agradecer, querido Jesus. Te pedimos mais uma vez perdão, Pai, porque infelizmente muitas vezes damos oportunidades para o diabo em nossa vida, Pai. Senhor Jesus, eu te suplico, eu te peço, confiando na Tua palavra, Pai, que o Senhor nos batize agora, Senhor, com o poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Que saiamos daqui, querido Deus, diferente de como nós entramos, Pai. Saímos daqui, querido Pai, com mais desejo, mais vontade de ir para o céu, com novos planos espirituais. Nos conceda força, amado Deus, para que nós não venhamos a desistir agora, Pai. Porque sinto no meu coração, querido Jesus, que falta muito pouco tempo para que o Senhor possa aparecer nessas nuvens dos céus, com poder e grande glória, na companhia de todos os anjos de Deus, vier nos buscar, nos tirar desse mar de lama de pecado. Nos conceda o restante de sábado na Tua companhia, na Tua presença. Convidamos o Senhor Jesus para sentarmos conosco à nossa mesa ao partir do pão e pedimos que o Espírito Santo nos conceda força para que à tarde nós possamos aqui para mais uma vez honrar e glorificar o Senhor através do culto, Pai. Abençoe essa igreja. E quando falo igreja, não são as paredes, mas são as pessoas, Pai. As famílias. Tenho certeza que todos nós aqui temos alguma dificuldade, alguma provação. Eu quero orar por essa irmã que está com dificuldade no casamento, com o filho. Que o Espírito Santo vá ao seu encontro agora, nesse momento, e acompanhe. Se tiver alguém nessa igreja enfermo, querido Pai, alguma dificuldade de saúde, eu quero orar agora, nesse momento, pelos médicos dos médicos, para que em nome de Jesus ela saia daqui curada, Pai. Fica conosco, Pai amado, mais uma vez, e é o que lhe rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Amém.